Obrigado, Ariadne. Bom dia, Ari, bom dia a todos. Espero que tenhamos uma live muito boa e produtiva hoje. O Com conteúdo está toda bem bacana. certeza. Tá bem legal, né, Rogério? Estamos ansiosos aí para dar continuidade na nossa programação. Quem está pegando agora, não tem problema, faço um recap rápido. Nós estamos fazendo a Academia GTA edição especial durante 8 semanas, destrinchando aí a apólice, né? Destrinchando o que é o seguro viagem. Compartilhando com vocês separados por tema para que vocês tenham exatamente a compreensão muito exata daquilo que estão oferecendo para o seu cliente, né? Às vezes o agente de viagem ainda pensa que seguro viagem é somente para acidentes, mas ele contempla muito mais. Ele é o melhor amigo do seu passageiro aí durante uma viagem. Nós estamos esmiuçando esses temas aí para vocês. Já estamos na quarta aula com o tema bagagem, já tivemos saúde, já tivemos transporte, já tivemos jurídico e serviços. E hoje estamos aí na nossa quarta aula. São 8 encontros, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, aqui na plataforma Zoom. E ao final, quem participar de mais de 80% do nosso conteúdo, da nossa programação, receberá o título aí, o certificado de especialista em seguro viagem. Eu vou passar a palavra para o Rogério. Nós temos um encontro hoje de 45 minutinhos. Vocês podem fazer as perguntas de vocês no botão que tem aqui embaixo na tela chamado Q e A, ou seja, Questions and Answers, perguntas e respostas. Podem colocar as perguntas de vocês, nós vamos responder ao vivo, tá? Conforme tenhamos tempo aí, os últimos 5 minutinhos. Caso não alcance alguma pergunta, alguma dúvida ainda ficou, não se preocupem, como sempre. Nós vamos responder aí para vocês por e-mail ou por WhatsApp até o decorrer do finalzinho dessa semana, né? No decorrer dessa semana até sexta-feira. Então, não se preocupem que todas as dúvidas serão sanadas. Não esqueçam de deixar as perguntas aqui embaixo. Rogério, passo a palavra para você. Um excelente dia de conteúdo, uma excelente manhã, né, de conteúdo, né? Nem o dia inteiro, são 45 minutos. Faça as honras, muito obrigada, boa apresentação. Obrigado, Ariadne. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais uma live, mais uma Academia GTA. Sala lotada, como sempre. Que legal. Agências de todo o Brasil, a gente está visualizando. E espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva. E como a Ariadne falou, né, nós temos vários temas. Hoje a gente vai falar sobre as coberturas inerentes à bagagem, né? E bagagem é um dos itens de maior sinistralidade no Brasil. Hoje nós temos a saúde, obviamente, em primeiro lugar, cancelamento de viagem e bagagem também, né? Os sinistros relacionados à bagagem. E quando a gente fala sinistro, a gente precisa fazer um parênteses para explicar o que é esse termo tão utilizado no nosso segmento, né? Sinistralidade, sinistro. Então, sinistro é todo aquele evento relacionado à bagagem, à saúde, a cancelamento, à interrupção de viagem, a um atendimento odontológico, enfim, é todo aquele evento que onera a apólice da seguradora. Então, sinistro é exatamente isso que a gente está falando agora, que refere-se aos itens inerentes à bagagem. Então, vamos falar da GTA primeiro, né? É importante a gente falar quem somos, né? A GTA é uma empresa com 36 anos de mercado, completamos agora em dezembro, 36 anos de vida. Nós atuamos somente no segmento, no canal de distribuição B2B, ou seja, o relacionamento da GTA, ele se dá única e exclusivamente com o CNPJ. Então, os nossos clientes são as agências de viagem, são as corretoras de seguro, são as operadoras. Então, são empresas que possuem um CNPJ, ou seja, a pessoa física, efetivamente, nós não nos relacionamos. Se um passageiro quiser comprar um voucher de seguro viagem da GTA, ele vai ter que ir até uma corretora de seguros ou vai ter que ir até uma agência de viagens para fazer essa compra. O máximo que ele vai conseguir fazer no nosso portal é uma cotação. Em 2025, nós atendemos mais de 8 mil agências de viagens, ou seja, mais de 8 mil agências de viagens emitiram pelo menos uma pólice de seguro com a GTA. Atendemos mais de 840 mil passageiros, né? Ou seja, mais de 840 mil apólices foram emitidas no ano passado. E fizemos mais de 40 mil atendimentos, seja atendimentos médicos, seja de bagagem, de cancelamento, ou seja,
em relação a todas as 22 coberturas que nós temos nos nossos planos. Nós temos mais de 20 mil prestadores no mundo inteiro, ou seja, dificilmente um passageiro de vocês vão estar em algum município, em alguma cidade, que não tenha um prestador da GTA. Obviamente que não é 100%. Então, porventura, se um passageiro tiver numa localidade, num município, aonde não tem um prestador, ele tem a prerrogativa de agir por reembolso. Isso na própria normativa da SUSEP já prevê isso e nas condições gerais da GTA também. A nossa central operativa, que tem um atendimento ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendimento em português, inglês e espanhol. Nós temos também a telemedicina através de scan facial, que é um atendimento espetacular, que tem uma eficácia excepcional, né? Ou seja, resolve os problemas, na grande maioria das vezes, mais de 50% das consultas que nós fazemos via telemedicina já são solucionados na mesma, em função da tecnologia que nós temos através do scan facial, onde o médico ele consegue fazer vários diagnósticos, né, através da íris ocular do passageiro. A coordenação dos atendimentos, né? O que que é a coordenação dos atendimentos? A nossa central operativa, ela organizar o atendimento de formas que o passageiro vá até um hospital ou uma clínica, ou seja, até um estabelecimento comercial que tenha a especialidade que ele está precisando e que esteja o mais próximo possível do local onde ele está naquele momento. E a orientação nos processos de reembolso também, né? Tem muitas coberturas que são por reembolso. Então, a nossa central operativa também vai orientar os passageiros de vocês em relação a isso. E aí, ainda falando sobre a GTA, o ano passado nós recebemos, pelo 17º ano consecutivo, a premiação de melhor seguro viagem do Brasil na BAV São Paulo, a Viesp, onde todos os anos é feita essa eleição para eleger, para escolher os melhores fornecedores daquele ano. Então, é votado para eleger a melhor companhia aérea nacional, melhor companhia aérea internacional, melhor locadora de carro, melhor armadora de cruzeiro marítimo, enfim, fornecedores dos diversos segmentos. E a GTA foi eleita e recebemos essa foto aqui na premiação, em dezembro do ano passado, num hotel aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e recebemos pelo 17º ano consecutivo como melhor cartão de assistência de viagem do Brasil. E, obviamente, que é uma eleição feita pelos agentes de viagens associados à ABAV aqui de São Paulo. E também uma outra premiação que nós tivemos a honra de receber, que foi uma eleição feita pelo Entur. A premiação foi realizada em Curitiba, lá no Teatro Ópera de Arame, em agosto do ano passado, e também a GTA recebeu o prêmio como melhor seguro viagem do Brasil, né? Então, o nosso representante, o Celso Tesser e a Priscila, estiveram presentes lá, representaram a GTA e receberam a premiação, o troféu que a GTA ganhou em função das agências de viagem terem nos escolhidos como o melhor seguro viagem do Brasil. E aí eu preciso falar também de vocês, agentes de viagens, né, que estão aqui nessa sala hoje assistindo essa live. E eu costumo dizer sempre que uma expressão sinônima ao agente de viagens é agente de soluções. Vocês são consultores, vocês são literalmente agentes de soluções, ou seja, vocês existem para resolver os problemas das pessoas. E o que é resolver o problema da pessoa? É só quando dá um BO? Não. É quando eu resolvo viajar, se eu resolver tirar férias e ir para o Nordeste, criou-se um problema para mim. Por quê? Porque eu vou ter que comprar passagem aérea, vou ter que ver hospedagem, passeios, transfers, enfim. Então, criou-se um problema para mim como passageiro. E aí eu vou buscar um agente de soluções. E esse agente de soluções, o que que ele tem que checar? Quais são. Aqui eu fiz um pequeno checklist de tudo que vocês precisam checar
antes de começar a minha viagem, né? Quando vocês vendem uma viagem, vocês vendem um pacote. Então, olha quantas coisas, a responsabilidade que um agente de viagens tem, ou seja, desde documentação, ele tem que verificar qual a documentação necessária para ir para aquele lugar onde eu estou indo, se há necessidade de visto, se precisa de vacinas, se tem que fazer a vacina da febre amarela, enfim, se precisa de algum outro tipo de vacina, isso também tem que ser averiguado e alertado por vocês, agentes de viagens, quantas horas antes tem que chegar nos aeroportos, procedimentos aeroportuários, regras de bagagem, né, que é o tema de hoje, bagagem. Cada companhia tem a sua regra, cada companhia tem a sua franquia. Então, isso também é importante vocês deixarem os clientes bem informados. A parte de hospedagem, regime de pensão, comercialização de cruzeiro, né? A gente sabe o quão complexo que é você vender um cruzeiro marítimo, as regras das companhias aéreas, as regras tarifárias, a parte de transfer, né, dos translados, passeios, né? Quais os passeios eu posso fazer naquele destino? Quais são as principais atrações? Então, isso também vocês precisam estudar. Os roteiros, né? Criar os roteiros, evoluir com os roteiros juntamente com os passageiros, protocolos de segurança. E eu deixei aqui, por último, mas não menos importante, o bem-estar do cliente, que é o seguro viagem, né? E o seguro viagem, a gente sempre enfatiza que é para situações, utilização em situações de urgência e emergência, né? E aí, urgência e emergência, a gente sempre explica que não é o mesmo conceito. A urgência é aquela situação que o passageiro precisa ser atendido logo, mas ele não corre risco de morte. Já a emergência, ele também precisa ser atendido rapidamente e ele tem o agravante de estar correndo o risco de morte. Então, esse tipo de paciente sempre vai ter prioridade nos atendimentos dos estabelecimentos médicos, né? E aí é importante sempre também a gente falar do SUSEP, né? SUSEP é o órgão que regula todos os seguros privados comercializados no Brasil, né? Então, todas as seguradoras, elas têm que estar homologadas na SUSEP, né? A seguradora da GTA, ela está homologada na SUSEP e todos os planos da GTA estão registrados também na SUSEP, que é um órgão federal ligado ao Ministério da Fazenda, que tem essa função de regular todos os seguros privados. E todos esses planos que a GTA tem registrados na SUSEP e que estão disponíveis no nosso portal são distribuídos para mais de 8.000 agências no Brasil inteiro. Então, essa são as empresas envolvidas na operação. A SUSEP, a seguradora, a GTA como representante da seguradora e vocês, agentes de viagens, aos quais a GTA subestabelece essa representação para vocês distribuírem o nosso produto no mercado. E aqui, para mostrar a relevância do seguro viagem ano a ano. Então, eu coloquei uma estatística a partir de 2020 até 2025. Então, se a gente for olhar ali os crescimentos, 40%, 166%, e chegando aqui até 2025, que é onde nós temos a finalização dessa mensuração estatística, nós tivemos mais de 1 milhão de apólices de seguro viagem emitidas no Brasil. Crescemos 5%, ou seja, o seguro viagem cresce a passos largos. E por quê? Porque cada vez mais o brasileiro tem a consciência da importância de viajar com seguro viagem, seja em viagens para o exterior, em viagens internacionais, como também viagens domésticas, viagens dentro do Brasil. Isso é muito importante, vocês oferecerem o seguro viagem para aqueles passageiros que estão viajando doméstico, ou seja, dentro do Brasil. É muito importante. Ah, mas o meu passageiro tem plano de saúde. Ok, só que nem sempre o plano de saúde desse passageiro é de âmbito nacional. Muitas vezes é um plano de saúde regional, válido somente no estado ou no município onde o passageiro reside.
Ou até mesmo, caso o passageiro tenha um plano de saúde mais abrangente, tem N coberturas que no seguro viagem nacional da GTA, por exemplo, contempla e que o plano de saúde não vai contemplar. O tema hoje da nossa live, bagagem, seguro bagagem, danos à mala, enfim, isso nenhum plano de saúde vai cobrir. E aí, o objetivo do seguro, né, é reforçar o papel do seguro viagem, né, para que vocês possam literalmente convencer aquele passageiro cético que acha que o seguro viagem não é importante, né, ou seja, persuadi-lo a viajar com o seguro viagem convencional, não viajar com o seguro viagem do cartão de crédito, por exemplo, que a gente sabe que não é o mesmo atendimento, não é o mesmo suporte, muitas vezes não tem as mesmas coberturas que o seguro viagem da GTA tem. E aí, a urgência e emergência que a gente falou agora há pouco, que é quando o passageiro vai poder utilizar o seguro viagem, ou seja, ele vai utilizar de forma reativa, né? Ele tem o problema e aí ele aciona o seguro, né? Ou seja, é muito diferente de um plano de saúde, aonde você vai agir de forma proativa, você vai agendar exames, vai agendar uma consulta para daqui a N dias, para daqui a uma semana, enfim, você vai fazer um planejamento médico. O seguro viagem não. O seguro viagem é realmente aquela situação que você teve um problema naquele momento, você está numa situação de urgência ou emergência, e aí você vai acionar a central operativa da GTA. E aí, repetindo os temas, né? Nós já tivemos a primeira aula da GTA foi sobre saúde, a segunda sobre transporte, a última sobre jurídico e serviços, e a de hoje sobre bagagem. Então, hoje a gente vai falar de bagagem, a gente vai falar dos danos, atraso e perdas de bagagem, né? Isso, infelizmente, acontece muito ainda no mundo inteiro, no Brasil também, quando vocês viajam para o exterior. Então, aqui está um relatório da CITA, né, onde ela faz ela demonstra uma estatística, né, então, sobre os extravios de bagagem, né, então, em função da alta demanda, né, o extravio ele cresce também, infelizmente. Então, 2024, 2025 versus 2024, mais de 33 milhões de bagagens foram mal manuseadas, ou seja, elas atrasaram a chegada, elas foram danificadas ou elas foram perdidas definitivamente em todo o mundo. E aí, as malas perdidas definitivamente foram cerca de 2 milhões de bagagens, ou seja, é muita coisa. É 6% do total de sinistralidade de bagagem. São aquelas malas que foram extraviadas definitivamente, ou seja, não apareceram mais, né? A companhia aérea, marítima, terrestre informou ao passageiro que a mala dele desapareceu e a companhia não conseguiu encontrar. Então, é uma situação muito delicada, a gente sabe que é uma situação muito chata, né? Porque a primeira alegria que a gente tem quando a gente viaja é quando a gente está lá no salão de desembarque e a sua mala aparece na esteira, né? É a primeira alegria que a gente tem ao iniciar uma viagem. O problema é quando ela não chega. Aí dá aquele desespero, dá aquela tristeza, dá aquele desânimo. Então, ainda sobre taxa de extravio, né? A taxa global foi de 6,3 casos a cada 1.000 passageiros, ou seja, a cada 1.000 passageiros, 6,3 tem algum problema na sua mala. Isso em 2024. Né? 2023 foi 6,9 a cada 1.000, ou seja, em 2024 caiu um pouquinho, mas ainda continua muito alto esse índice. Né? E a situação no Brasil, em 2025, né, teve uma, uma, uma maior oferta de assentos nos voos internacionais, e aí, obviamente, que a fiscalização, né, das regras por parte da ANAC ela é muito rígida, tanto que uma bagagem, para ser considerada extraviada, passou de 7 dias, né, em voos nacionais e 21 dias em voos internacionais. Então, a partir desse período, já é considerado como uma perda de mala. E aí as definições, né? Definição de bagagem, que está na página 6 da condição geral da GTA. Então,
Por bagagem, entende-se todos os objetos de uso pessoal do segurado, despachados pela companhia aérea, pela companhia transportadora com os devidos comprovantes de despacho, né? Então, a companhia transportadora é uma companhia aérea, é uma empresa de cruzeiro marítimo, é uma empresa de ônibus. Então, esse é o conceito de bagagem. E importante também, eu resolvi colocar as definições, né? Dentro das definições, o capital segurado, né? A gente fala muito do limite de capital segurado. Todas as coberturas de um seguro viagem têm um limite de capital segurado. A saúde, cobertura de despesas médicas hospitalares, vai estar lá. Cobertura de US$ 80.000, US$ 100.000. Cobertura de interrupção de viagem, US$ 1.000. Cobertura de cancelamento de viagem, US$ 1.500. E bagagem, a mesma coisa, né? Então, limite de capital segurado, o conceito é valor máximo para a cobertura contratada a ser pago pela seguradora na ocorrência de um sinistro. Então, aquele é o limite do capital segurado. É o máximo que o segurado vai receber caso ele tenha um sinistro relacionado àquela cobertura. E aí, entrando já nas coberturas especificamente. Então, a primeira é danos à mala. Danos à mala. Então, quais são os riscos cobertos nos danos da mala? Então, ela consiste na indenização ou reparo ao segurado em casos de danos à mala, ou seja, a mala rasgou, quebrou, ela danificou durante o período que ela esteve em posse da companhia transportadora, né? Por isso que a gente colocou aqui em azul bem forte, né? Enquanto a mesma estiver entregue aos cuidados de empresa de transporte regular, né? Vinculada à viagem de seguro e devidamente comprovado através de apresentação de um relatório do PIR. O que é o PIR? O PIR vocês vão ver em todas as coberturas de bagagem, é item obrigatório, é um formulário de irregularidade de bagagem que todas as companhias aéreas possuem e são obrigadas a preencherem, né, juntamente com o passageiro, com o segurado, no caso de uma situação de um sinistro relacionado à bagagem. Então, vocês têm que orientar sempre aos passageiros que qualquer irregularidade que ele identifique quando ele recebeu a mala da companhia aérea lá na esteira, ele tem que reportar, tem que procurar o funcionário da companhia aérea e solicitar que seja preenchido esse formulário de irregularidade de bagagem que chama-se PIR. E aí, na impossibilidade de reparo, porque muitas vezes a mala ela quebra, ela rasga de uma forma que a loja que o passageiro levou para consertar, ela vai fazer um laudo dizendo que a mala não tem conserto. Então, o que o passageiro vai poder fazer? Ele vai poder adquirir uma nova mala com aquele limite de capital segurado que ele tem e apresentar a nota fiscal para a GTA para ele obter o reembolso daquela compra daquela mala. Então, são duas situações: o reparo da mala, né? Ou, na impossibilidade de reparar a mala, de não haver conserto, a compra de uma mala nova. E aí, eu estou colocando também, a gente colocou os riscos cobertos, mas é importante também a gente colocar tudo aquilo que não cobre, que não está incluso nas condições gerais, no seguro, né? Deixa eu colocar a janelinha aqui um pouco mais para cá. Então, eu coloquei alguns itens aqui de riscos excluídos. Um deles, a mala que não tenha sido entregue sob a responsabilidade da empresa transportadora, ou seja, como eu falei anteriormente, a mala ela vai ter a cobertura, a bagagem, os danos da mala vai ter cobertura caso você tenha, o passageiro tenha entregue para a companhia transportadora, ou seja, estivesse naquele momento que ela foi danificada em posse da companhia. Danos pré-existentes às malas e de prévio conhecimento do segurado antes da entrega à empresa transportadora. Ou seja, a minha mala ela já estava estragada, ela já estava quebrada, ela já estava rasgada e o passageiro vai querer pleitear uma indenização. Vai ter, obviamente. Por quê? Porque a mala já estava danificada, então ele não vai ter direito. O confisco, apreensão, dano ou destruição da mala por parte da alfândega
ou de qualquer outra autoridade governamental. Às vezes acontece, né, pessoal, da alfândega fazer uma fiscalização e aí ela, de alguma forma, por um acidente, um incidente, ela danificar a mala do passageiro e aí, obviamente, que a seguradora não vai se responsabilizar. Por quê? Porque não foi uma danificação realizada pela companhia transportadora, que é o que está na condição geral. E aí, muito possivelmente, também a própria transportadora, a companhia aérea ou a companhia, enfim, a companhia transportadora, ela também não vai se responsabilizar. Por quê? Porque não foi ela que danificou a mala. Vícios próprios da mala, derrame ou vazamento de líquidos, roeduras ou qualquer outro dano, causado por traça, inseto, mofo, cuja causa não seja comprovadamente atribuível a acidentes ou incêndio com meio transportador. Ou seja, qualquer situação inerente a uma desses quesitos aqui também não vai ter cobertura. Muitas vezes, por exemplo, vazamento de líquido. Vou dar um exemplo. As pessoas despacham líquidos, compram vinho, né, numa viagem para uma região vinícola. Por exemplo, fui para Mendoza, aí trouxe garrafas de vinho embaladas dentro da roupa, da mala, e elas vieram a quebrar, danificaram a mala, mancharam a mala, e aí o passageiro vai querer reivindicar o conserto da mala para a companhia aérea. Não vai ter cobertura. Por quê? Porque foi uma situação provocada pelo próprio passageiro. Então, nesse caso, não vai ter a cobertura. Furto simples, extravio da mala sob responsabilidade do segurado, né? Quando a mala está sob responsabilidade do segurado, ela não tem cobertura. Ou seja, qualquer danificação, qualquer situação que não esteja em posse da transportadora não vai ter a cobertura. Qualquer objeto roubado dentro da mala, também não. A não retirada da mala pelo segurado logo que disponibilizado pela empresa transportadora, ou seja, o segurado, o passageiro foi embora, esqueceu. Isso acontece, viu? O passageiro foi embora, esqueceu a mala no aeroporto e ela, por algum motivo, foi danificada ali durante aquele período que ele esteve fora. Aí, obviamente, que a seguradora não vai se responsabilizar. Perda de dinheiro de qualquer espécie dentro da mala, depreciação ou deterioração normal da mala, ou seja, a ação do tempo deteriorou a mala, também não vai ter a cobertura. Bagagens no interior das malas sinistradas. Muitas pessoas, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Flórida, aí vai fazer compras, aí leva uma mala vazia dentro leva uma mala com a roupa dentro de uma outra mala maior vazia. E aí a mala que está dentro acaba danificando. Não vai ter a cobertura também. Isso também é uma situação de exclusão. Qualquer outra bagagem despachada que não seja a mala, né? Também aí não vai ter a cobertura de mala danificada. Despachou uma mala, uma caixa de papelão, uma caixa de madeira, danificou, isso não está dentro da cobertura de mala danificada. Atraso de bagagem, né? Coloquei até um passageiro ali com a mão na testa, triste, desolado. Por quê? Porque a mala dele não chegou. O voo já chegou, a mala dele não chegou. Então, quando isso acontecer por um período superior a 6 horas, o passageiro já tem direito ao reembolso de artigos básicos de vestuário e higiene pessoal, né? Em caso de atraso de bagagem por 6 horas ou mais e sempre limitado ao capital segurado contratado. Lembra que a gente falou sobre isso? Limite de capital segurado. Então, isso é fundamental. Ou seja, tem um limite de capital segurado de US$ 250, por exemplo. Então, aquele vai ser o limite de gastos do passageiro, caso a mala dele ultrapasse as 6 horas de atraso da chegada do voo, para ele comprar itens de primeira necessidade. E aí, é, é importante também a gente frisar novamente que o atraso de bagagem ele se dá desde que a mala esteja sob responsabilidade da companhia transportadora, né? Ou seja, e a partir do momento que a mala não chegou,
O passageiro, que nem na parte de mala danificada, a mesma coisa. O passageiro tem que ir até o balcão da companhia, geralmente já tem funcionários da companhia aérea no desembarque, exatamente para prever esse tipo de situação, e ele vai fazer o reporte para a companhia aérea, e a companhia aérea vai preencher junto com o passageiro aquele formulário de regularidade de bagagem, que vai ser o comprovante de que o passageiro vai ter perante a companhia aérea e perante a seguradora, perante a GTA, que ele teve um sinistro relacionado à bagagem. Nesse caso, o atraso de mala, ou seja, ultrapassou as 6 horas, então ele já vai ter que reportar à companhia aérea ou à companhia transportadora. Uma outra situação, né, a seguradora ela indenizará o segurado quando a bagagem não tiver chegado até 6 horas, né, depois do horário do voo de chegada no destino, né? E desde que o segurado não tenha chegado ao seu destino final, à sua residência, né? Então, é importante, deixa eu subir aqui a janela, né? Então, isso tem que ser demonstrado no bilhete aéreo, né, no de trem, embarcação ou ônibus. Ou seja, vocês viram que essa cobertura ela não se dá só na questão de viagem de avião. Se o passageiro está viajando de ônibus, qualquer outra embarcação, de navio, de trem, ou seja, a mala, por alguma situação, ela atrasou, ele vai ter direito à cobertura, né? Desde que não seja o local de residência do segurado, por exemplo. Ele chegou no Brasil, vamos supor, ele viajou para o exterior, ele chegou no Brasil e a mala dele atrasou. Não vai ter a cobertura. Por quê? Porque aí nós entendemos que ele já está em casa, então ele não vai precisar de itens de primeira necessidade, somente quando ele está em viagem. Então, o reembolso das despesas será realizado nos trechos de ida e volta da viagem, desde que o segurado não tenha chegado ao seu destino final, ou seja, ao seu local de residência. E aí também é importante, né, enfatizar que o reembolso limita-se ao pagamento das despesas com a compra de itens de higiene básicos e de higiene pessoal, itens de vestimenta e higiene pessoal, conforme está no item 3.2 e item 3.3 da condição geral da GTA. E o que diz no item 3.2 e no item 3.3? Vamos lá. Artigos básicos de higiene pessoal, né? É o conjunto de artigos para cuidados de hábitos de higiene básica, como banho, asepsia, né? Ou seja, um desodorante, um álcool em gel, um aparelho de lâmina de barbear, o passageiro precisa fazer a barba, absorventes, itens de higiene oral, como pasta de dente, antisséptico bucal, escova de dente, fio dental, né? E aí, o que que, o que que não engloba? Não engloba, sob nenhuma hipótese, itens de maquiagem. Ah, mas a passageira acha que itens de maquiagem é essencial para ela. Mas, na condição geral, especifica que não vai ter direito ao reembolso caso ela compre itens de maquiagem. E os artigos básicos de vestuário? É uma calça, camiseta, blusa, bermuda, meia, calçado, roupa íntima. Não se enquadra nesta definição roupas esportivas ou destinadas ao lazer, tais como biquíni, sungas e maiôs. Então, isso está bem especificado. Ah, mas eu estou indo para a praia, para um destino de praia, e para mim é um artigo básico de vestuário, é uma sunga, um maiô, um biquíni. Ok, até pode ser, mas na condição geral está especificado que não vai ter reembolso, não vai ter cobertura para esse tipo de item, né? Então, é sempre importante vocês enfatizarem para os clientes, ou seja, o que é combinado, pessoal, não sai caro. Ainda sobre o atraso de bagagem, né? Essa cobertura refere-se exclusivamente, deixa eu botar aqui mais para o ladinho a janela, exclusivamente a voos regulares de companhias aéreas, não sendo abrangidos desta forma os voos fretados. Ou seja, quando for um transporte aéreo, companhia aérea tem que ser voo regular. Se for um voo charter, um voo fretado, e tiver atraso de bagagem, aí é exclusão. Não vai ter cobertura. Ainda sobre atraso de bagagem, o segurado somente terá direito à cobertura nos casos, novamente, vamos enfatizar, que o passageiro tenha preenchido
o relatório, né, aquele formulário de regularidade de bagagem. Isso é fundamental para ele poder ter a cobertura dos itens de primeira necessidade. E o ticket, isso é muito importante, hein? O ticket de bagagem estiver em nome do próprio segurado. Então é fundamental que quando, por exemplo, viaja um casal, cada um com a sua mala. Então, cada um vai despachar, vai fazer o check-in e pedir que o ticket de bagagem fique em nome do segurado. Ou seja, por quê? Porque a pólice é individual. Então, o João está viajando com a Maria, então a bagagem do João tem que sair o ticket de bagagem no nome do João e a bagagem, a mala da Maria, a mesma coisa, o ticket de bagagem em nome dela, né? Por quê? Porque a pólice, o seguro, ele está atrelado ao despacho da mala, à posse da mala, ou seja, ao ticket de bagagem que está ali, o nome do passageiro que está ali no ticket de bagagem, né? Se eu despacho uma mala que é minha e despacho, o ticket sai em nome de outra pessoa, vai ter problema caso tenha uma sinistralidade, tenha um sinistro, né? Um sinistro relacionado à mala. Ainda sobre atraso de bagagem, né? Caso a empresa transportadora efetue algum pagamento a título de indenização, compensação, custeio ou reembolso das despesas referentes aos itens de primeira necessidade, que estão contemplados na cobertura, o pagamento do reembolso previsto na cobertura atraso de bagagem consistirá na diferença entre o valor total das despesas reembolsáveis e o valor da indenização pago pela companhia transportadora, né, até o limite do capital segurado. Então, se a companhia aérea já indenizou em algum valor que não atinja o limite de capital segurado previsto na pólice de seguro-viagem, o que nós vamos indenizar é a diferença. O que nós vamos reembolsar é a diferença entre o que a companhia aérea já pagou, né, referente a itens de primeira necessidade do passageiro, e versus o limite do capital segurado. A seguradora indenizará o segurado caso ocorra gastos em decorrência de atraso de voo, né? Atraso de voo por mais de 6 horas e a bagagem tenha sido despachada e o segurado não tenha itens de primeira necessidade. Ou seja, se o passageiro, itens de primeira necessidade, eu preciso de uma camisa, de uma calça, mas, vamos supor, na minha mala de mão eu tenho tudo isso, então não vai precisar da indenização, né, dos itens de primeira necessidade, né? Então, aí é uma situação de coerência, né? E vamos também falar de extravio de mala, né? Talvez seja a parte mais chata, né, de problemas de bagagem. O que mais incomoda os passageiros é quando a mala ela se perde definitivamente, né? Aquele extravio definitivo, né? Quando a companhia transportadora ela literalmente joga a toalha e fala: Olha, Rogério, a sua mala a gente não encontrou, já passou X dias e a gente não conseguiu encontrar, então ela está sendo considerada como extraviada definitivamente, né? E aí quais são os riscos, né, cobertos? Então essa cobertura ela consiste no reembolso do capital segurado, né? Em caso de roubo, perda ou furto total ou parcial da bagagem durante seu transporte por linha aérea, marítima, ferroviária ou terrestre, né? Então, aqui a mesma situação das outras coberturas, né? A mala tem que estar em posse da companhia transportadora, né? Ou seja, durante esse período, né? A gente costuma dizer que é o período de esteira a esteira, quando o passageiro despacha e quando ele vai supostamente pegar a bagagem dele no desembarque. Quando os prejuízos decorrentes da perda excederem o valor pago pela empresa responsável pelo transporte. E aí o que vai acontecer? A GTA ela vai indenizar efetivamente a diferença entre o capital segurado contratado, o limite do capital segurado contratado e o valor pago pela empresa transportadora. Então aqui eu coloquei um exemplo. O limite do plano contratado, vamos supor que seja US$ 1.200. Essa é a cobertura do seguro viagem, né? Que é aquele plano que o passageiro adquiriu cobre. A companhia aérea reembolsou US$ 500 referente à perda da bagagem. Então, o que nós vamos fazer? A GTA vai complementar, olha que bacana. Então, nós vamos
indenizar em mais $700 o passageiro, para completar os $1.200. Né? O passageiro vai receber duas indenizações. Uma do que ele recebeu da companhia aérea e a outra que ele vai receber da GTA para complementar o limite de capital segurado. Ainda sobre mala extraviada, então a efetiva perda de bagagem só estará coberta se ocorrer entre o momento em que a mesma é entregue ao pessoal autorizado da companhia aérea, marítima, terrestre, para ser embarcada e o momento em que é devolvido ao passageiro. Lembra que eu falei? De esteira a esteira. A partir do momento que você despacha sua mala com a companhia transportadora e você supostamente vai retirá-la, né? Só que aí, como ela extraviou, você não vai conseguir retirá-la. Então, mas ela extraviou naquele período que foi transportado. Ou seja, se ela extraviar a posteriori, quando você saiu do aeroporto, enfim, isso o seguro não vai dar cobertura. O seguro só dá cobertura para mala extraviada, para mala danificada, naquela situação aonde ela estava em posse da companhia transportadora. Antes ou depois, o extravio, antes ou depois do transporte, não vai ter cobertura. E aí, ainda sobre os riscos cobertos, né? Caso tenha havido o desaparecimento ou perda total de um ou mais volume despachado, né? Então, é sempre importante, vocês viram que a gente chega a ser até redundante na nossa condição geral, que é para enfatizar realmente quais as situações que haverá indenização. O segurado viaja na condição de passageiro, em avião de linha aérea regular, né, trem, embarcação ou ônibus. Ou seja, eu estou vendo aqui muitas agências que trabalham com excursões terrestres, excursões de ônibus. Também tem esse tipo de situação. A gente sabe que é mais difícil, né? Isso é mais comum, né? Mais comum ocorrer em viagens aéreas, mas pode acontecer, né? Então, desde que a transportadora seja devidamente licenciada para o transporte de passageiros, né? Mediante cobrança de tarifa de transporte e emissão de ticket de bagagem. Então, isso é fundamental até em viagem de ônibus, sempre pegar aquele ticketzinho e guardar, não perder ele. Por quê? Porque vai ser o comprovante que você despachou aquela mala, despachou a sua mala naquele ônibus, despachou a sua mala naquele avião, enfim, naquele transportador. Opa! E aí, que a gente já falou, né? A efetiva perda da bagagem só estará coberta se for informada imediatamente à companhia aérea, no caso de viagem de avião, antes de deixar o recinto de entregas ou o aeroporto. Então, é fundamental. E a gente vê muitos casos, pessoal, as agências nos reportando que o passageiro ele saiu do aeroporto e não fez o reporte para a companhia aérea daquela situação da mala dele, né? Seja atraso, seja danificação, principalmente, extravio, ele não se deu conta, esqueceu que tinha despachado uma mala, saiu do aeroporto, foi para o hotel e depois que ele foi lembrar, né? Aí, muito provavelmente, até a própria companhia aérea não vai se responsabilizar. Então, é fundamental o passageiro já formalizar imediatamente a companhia transportadora e aqui, novamente, a gente coloca, né, o PIR, que é o formulário de regularidade de bagagem, fundamental que seja preenchido, né? Ainda sobre os riscos cobertos, o segurado somente terá direito à cobertura caso em que o formulário de irregularidade de bagagem e o ticket de bagagem estiverem em nome do próprio segurado, né? O que a gente falou agora há pouco, né? As apólices são individuais. Então, é fundamental que o passageiro tenha o ticket da bagagem dele em nome dele e não em nome da esposa, do filho ou de outra pessoa que esteja viajando com ele. Isso é fundamental. Ele até pode, o PIR, ser realizado por um terceiro, né? Mas o ticket de bagagem tem que estar em nome do segurado. Isso é imprescindível para que a seguradora depois venha a indenizar caso seja necessário. Aí é importante também a gente falar sobre alguns riscos excluídos, né? Eu elenquei aqui alguns para falar sobre aquilo que não tem cobertura. Então, o que não tem cobertura? Danos recorrentes de confisco, apreensão ou de destruição a mando de autoridade, de fato ou de direito, ou seja,
uma autoridade aeroportuária, alfândega, enfim, né? Enfim, a mala foi extraviada quando ela estava em posse não mais da transportadora, e sim de alguma outra autoridade aeroportuária e em alguma outra situação. Aí não vai ter a cobertura. Caso tenha metais preciosos e suas ligas, trabalhadas ou não, joias, peles naturais ou sintéticas, quadros e quaisquer obras de arte, bijuterias de qualquer natureza, relógios e títulos, ou seja, itens de valor, né? Isso não tem cobertura. O passageiro muitas vezes ele reivindica, além da indenização para a própria transportadora e para a própria seguradora, além da indenização do extravio da mala, ele quer uma indenização também por objetos de valor que tinha dentro da mala. Isso é exclusão, isso não vai cobrir. E também líquidos e bebidas em geral, alcoólicas ou não, bem como alimentos de qualquer espécie, perecível ou não. Ou seja, comprei X garrafas de vinho que estava lá na minha mala, vinhos de alto valor, ou uísque, enfim, ou perfumes, né, também franceses, com valor muito alto, e o passageiro vai requerer, né, vai pedir o reembolso, solicitar o reembolso desses itens. Isso não tem reembolso também, pessoal. Não vai ter. Isso é exclusão. Então, o que vai ser indenizado pela companhia aérea é a critério dela, né, em relação à perda da mala, e a GTA é o limite do capital segurado que está no plano. Então, é importante também a gente falar, né, das coisas boas, né, que são as coberturas contempladas nos planos de seguro viagem, mas também aquelas situações que não há cobertura. E a parte técnica, pessoal, Ariadne, eu finalizo aqui e, como sempre, né, uma frase de reflexão relacionada ao momento atual, né, que a gente está vivendo, que é essa live. Então, é uma frase do Paulo Freire que ele fala: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Ariadne, obrigado. Nós quem agradecemos, Rogério, obrigada. Ótima frase, aliás, para fazer esse encerramento. Muito legal o conteúdo, muito bacana mesmo. A gente está com um tempinho apertado, mas acredito que dá para fazer umas duas ou três perguntinhas. Podemos? Podemos? Temos Vamos uma lá. pergunta aqui. Existe a cobertura do reparo de malas em todos os seguros da GTA? Na verdade, eu entendo que a gente precisa reforçar aqui, porque a pessoa utiliza o termo reparo de malas, né? Então, reforça para a gente quais são as coberturas, as nomenclaturas das coberturas, por favor. As coberturas, os planos internacionais, as viagens internacionais, nós temos as três coberturas: danos Uhum, à mala, atraso de bagagem e extravio definitivo de bagagem, né? Então, e uhum, todas elas com o limite de capital segurado, né? perfeito. Maravilha. Perguntam, na verdade, fazem uma frase aqui, não sei exatamente como que fica essa pergunta. E quando É, a mala chega quebrada sem alguns pertences? isso a gente falou, né? A gente falou até Uhum, nas exclusões, por nessas isso que eu últimas. fiz Uhum, fiz questão de falar das exclusões, sim, itens de valores, né? Ou seja, conteúdo, isso, faltante de conteúdo, né? Que chama-se na aviação, exato. isso não tem cobertura, né? Ou Uhum, seja, a companhia aérea, inclusive, é, ela, quando ela faz a indenização por um extravio de mala, por exemplo, ou até por uma mala danificada, um atraso de mala, e aí chegou a uhum, mala sem alguns alguns conteúdos, itens. né? Por Uhum, exemplo, no extravio de mala, ela vai indenizar pelo peso, X dólares por quilo, ou seja, uhum, e no ticket de bagagem, por isso a importância do ticket, né? A companhia já exato. coloca o peso da mala, quando o passageiro colocou na balança e despachou, já vai ali o peso, então já está registrado o peso. Então, se era uma mala de 20 quilos, a companhia vai indenizar, vamos supor, 20 dólares por quilo. Ou Perfeito. seja, ela não vai considerar o faltante de conteúdo, né? Ah, eu tinha um vestido de marca, eu tinha objetos de Claro. valores dentro da mala e que eu Uhum, gostaria que a companhia aérea ou a seguradora me indenizasse. uhum. Isso não vai ter cobertura. Claríssimo. Perfeito. Mais uma pergunta. No caso de perda de bagagem em voo fretado.
A gente falou isso em praticamente todas as Todas as coberturas. coberturas, Quando isso. o transporte aéreo, a cobertura ela dar-se-á somente em voos regulares, ou Uhum, seja, voos charter e voos fretados não vai ter a cobertura. uhum. Somente em voos regulares, quando a gente está falando de transporte aéreo. Perfeito. E a última pergunta para a gente encerrar aqui devido ao tempo. Também já foi uma coisa que você comentou no decorrer da sua apresentação, mas é importante reforçar. No caso de danos à mala, não conta como dano causado em algum momento do transporte terrestre realizado pelo receptivo local? Por exemplo, se for da companhia aérea, marítimo, enfim. A mala, foi mala danificada, né? Que você Mala quer danificada, é perguntar. isso. A Conta mala como dano danificada. causado no transporte terrestre realizado pelo receptivo. O que que acontece? Pode acontecer. Vamos Uhum. supor, vamos fazer um exemplo de uma viagem de ônibus, né? As malas vão dentro daquele um Isso. baúzão que tem lá dentro do ônibus. Vamos Exato. supor que o ônibus ele agitou muito, teve que frear repentinamente, as malas deslizaram dentro lá do bagageiro e a Uhum, mala quebrou, arrebentou, enfim, aconteceu alguma situação. Nesse caso, quando o passageiro for retirar, chegou no destino, for retirar a mala, ele vai identificar que a mala foi danificada. E uhum, aí, a companhia transportadora, a companhia de ônibus, ela vai se responsabilizar. Então, aí o passageiro tem que fazer o reporte e solicitar que faça preencha o formulário de uhum. irregularidade de bagagem. Por quê? Perfeito. Porque vai ter a cobertura, a empresa de ônibus tem que indenizar, e caso tenha que acionar o seguro, nós também vamos considerar e vamos dar a cobertura. Perfeito. Perfeito, Rogério. Dúvidas esclarecidas, ainda tenho algumas perguntas que ficaram aqui, mas como falamos no comecinho, devido ao tempo, respeitando a agenda de vocês, essas perguntas que ficaram ainda pendentes, nós vamos responder pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O executivo, o representante de vocês, fará essa devolutiva. Rogério, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, pelo conteúdo, pela manhã aí em conjunto com todos conectados aí, a sala cheia. Estamos de volta na próxima semana. Deixa eu só confirmar a data. Se hoje é 22, semana que vem 29, certo? Dia 29, estamos aqui conectados com vocês às 9 da manhã. Vocês receberão no e-mail o link de inscrição da próxima aula. E esperamos por todos vocês. Mais uma vez, obrigada. Um excelente dia de ótimos negócios. Rogério, até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, Ari. Até a próxima.